Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco de cultura, temos a honra de receber como convidado o acadêmico Dr. Valdenir de Bragança, atual presidente da Academia Fluminense de Letras. Personalidade que tanta contribuição tem prestado à cultura de nosso município e eleito pelo Grupo Mônaco de Cultura, intelectual do ano 2011. Honraria que lhe será entregue no próximo sábado, dia 10, às 10 horas, na sede da Academia Fluminense de Letras. Muito boa tarde, Dr. Valdenir. É uma honra tê-lo em nosso programa. Muito obrigado, a honra é minha, Carlos Mônaco. Prazer de estar participando desta tarde tão importante, né, na nossa vida, na nossa atividade. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos iniciar a série de entrevista. Como o senhor se sentiu ao receber a notícia de que for eleito intelectual do ano 2011? Bem, eu tive um impacto porque quando você anunciou, você fez tudo de maneira que fosse uma surpresa. Mas recebi com emoção, mas com humildade. E recebi, sabe, Mônaco, essa escolha como um incentivo a continuar trabalhando no meu trabalho intelectual. Senti também que era uma forma de homenagear pessoas que vivem mais, porque eu já ultrapassei 80 anos, e senti também que essa escolha foi para valorizar todos aqueles que buscam trabalhar em função da melhoria das condições de vida, valorizando o esforço intelectual, o trabalho com a cabeça, a forma da gente desenvolver atividades culturais, sempre pensando no bem, na busca do melhor entendimento entre as pessoas, criando esse ambiente, que é um ambiente acadêmico, ambiente cultural, de relacionamento construtivo entre as pessoas. De maneira que eu estou me sentindo como missionário. Essa escolha não me pertence, pertence à minha geração, pertence àqueles que acreditam que com a sua vida é capaz de ajudar a melhorar a vida dos outros. Eu também recebo isso como professor da UF, no cinquentenário, no Jubileu de Ouro dessa universidade. Eu votei no primeiro reitor, eu integrei o conselho universitário desde a primeira reunião, de modo que eu me sinto assim, responsável também um pouco por essa comemoração do Jubileu de Ouro da nossa gloriosa Universidade Federal Fluminense, que já constitui a segunda Universidade Federal do Brasil. Muito obrigado por estar aqui e também renovo o agradecimento por ter me indicado, me escolhido o intelectual do ano, e sei que eu tenho essa missão. E vamos trabalhar juntos, que você é um grande parceiro, há mais de 50 anos, você também vive lutando como uma instituição, que você não é pessoa individual, pessoa física, você é uma instituição. E nós vamos estar juntos nesse trabalho em favor da vida cultural de Niterói e do Estado do Rio, né? Obrigado. É verdade que a eleição do seu nome para intelectual do ano foi devido à sua belíssima trajetória, o apoio prestado à cultura em nossa cidade, então foi um reconhecimento. Dr. Valdenir, o senhor recentemente assumiu a presidência da Academia Fluminense de Letras. Como o senhor se sente presidindo esta instituição, que é a mais antiga instituição literária de nossa cidade? Bem, Mônaco, eu fui chamado por o Edmo para ser o vice dele. E fiz algumas ponderações, porque eu achava que eu já estava com muita atividade e pegava, não, eu preciso da sua ajuda, etc. E você, a Neide, outros me estimularam a aceitar a vice, e ele pediu
porque precisava reformar o estatuto. Ele estava na época em obras a sede da academia, e ele estava precisando de apoio. Eu aceitei, mas não esperava que ele fosse nos deixar para ir para o plano superior, e eu me senti um continuador do trabalho, e tudo que eu tenho feito é em decorrência daquilo que nós combinamos. Ele queria empreender uma nova fase na vida da Academia Fluminense de Letras, estava muito preocupado com a melhor utilização daquele espaço, e nós nos identificávamos. Edmo era estudante de Direito e eu já tinha recém-formado em Medicina. E nós nos encontrávamos, nós tínhamos um pensamento parecido, nós tínhamos ideais semelhantes. E nos aproximamos da identidade desses propósitos, desses ideais, e eu me sinto um continuador, modesto continuador da gigantesca obra de Edmo Rodrigues Lutherbach. Estou na presidência, e toda aquela programação que juntos você inclusive participou, aquele acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, como fazer para valorizar a academia, essa academia que vai fazer 95 anos, como fazer para o preenchimento daqueles quantos falecimentos, e agora mais 2 faleceram, né? E quanta coisa juntos nós iríamos fazer. Mas ele se foi, e nós estamos continuando e buscando colocar em prática toda aquela programação, e pedindo a Deus ajuda nessa nova missão que ele me entregou, não é? Interessante, Rui, eu sou um homem de fé, eu acredito em planos que a gente não vê. E eu sinto que Deus me bota, às vezes, subindo montanhas, que eu não pedi para subir montanhas. E também eu sinto que Ele quer que eu seja alguém que nunca olhe de cima para os outros. E eu estou pedindo a Ele forças para que eu não decepcione a confiança que o Edmo depositava em mim. Lealdade, fidelidade, amizade. Enfim, eu espero que ao final do meu período, que vamos ter uma assembleia em março, vamos ter uma eleição, eu espero que até lá eu tenha buscado com muito esforço, com muito empenho, com uma colaboração do vice-presidente, que é atual, o ex-reitor Zé Raimundo Martins Romeu, da secretária, que é a Márcia Peçanha, que é atual presidente da Academia Tenense de Letras, e da Neida Fortuna Barros, que é a tesoureira. E os outros, infelizmente, não têm podido participar, mas nós estamos numa equipe, e que você também tem nos ajudado tanto, desenvolver toda uma programação que, se Deus quiser, vai ser colocada em prática. A Eneida Fortuna Barros é filha acadêmica, né? É filha da primeira mulher a presidir uma instituição literária de Niterói. Eu a conheci muito, Albertina Fortuna Barros, com belíssimos trabalhos. E quanto ao Edmo, todos nós guardamos belíssimas recordações dessa figura notável, um dos maiores conhecedores no país da vida e obra de Euclides da Cunha, como também profundo conhecedor de nomes como cantagalenses, como Eduardo Chapot-Prévost, como Américo Castro, José Carlos Rodrigues e outros nomes de figuras que marcaram, e nascidos em Cantagalo, sua terra natal do Edmo. Então, o doutor Edmo realmente teve uma importância muito grande na minha carreira, muito me incentivou e deixou muitas saudades. Mônaco, nós não ficamos só na manifestação espiritual da vontade de dar honras. Nós inauguramos uma biblioteca com o nome do Edmo. Biblioteca da Academia Edmo Rodrigues Lutherbach. Fizemos inaugurar o busto dele e o retrato dele. Então, há um pensamento, uma frase de Afrânio Peixoto, que recordar é viver. Só uma morte inconsolável que é do esquecimento. Edmo não vai ser esquecido. Ele estará lá porque ele viveu para a academia,
ele viveu com a academia e pela academia. E esse nome, Edmo, será sempre vinculado à Academia Fluminense de Letras, esse nosso empenho, nosso compromisso com ele, como se ele estivesse ainda conosco em vida. Foi muito justa a homenagem prestada ao Edmo, dando o nome da biblioteca da Academia Fluminense de Letras e também a inauguração do busto. Eu tive um prazer muito grande de estar presente numa belíssima iniciativa da presidência da Academia Fluminense de Letras, justamente no Dia da Cultura. Parabéns por essa medida, Valdemir. Na Academia Niteroense de Letras, porque eu sei que você faz parte de diversas instituições, você ocupa a cadeira número 42, que é patronímica de Levi Carneiro, e seu antecessor foi o saudoso e querido Alaor Eduardo Cizinho, que, por sinal, foi seu secretário municipal de Cultura, quando o senhor prefeito. Poderia nos falar a respeito dessas duas grandes figuras? Inclusive, também tomei conhecimento que fizestes uma, não digo pressão, mas fez uma campanha para que se inaugurasse o busto do Levi Carneiro na OAB. Então, gostaria que falasse a respeito dessas duas personalidades. O Levi Carneiro é um ilustre desconhecido de Niterói, é uma das mais importantes personalidades culturais do Brasil. Na área jurídica, como procurador da República, foi ele o criador da OAB. Completamos agora 80 anos. Ele era presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e foi primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. E esse niteroense, que nasceu ali onde é hoje o estádio Caio Martins, por ali, segundo Luiz Antônio Pimentel, ele exerceu a sua primeira função em Niterói, como assessor da Associação Comercial, foi para o Rio, e na sua carreira foi presidente da Academia Brasileira de Letras, e na sua caminhada jurídica representou o Brasil na Corte Internacional de Haia, tendo sido eleito, que não é fácil, eleito integrando com cadeira permanente a organização que julga no mundo os atos jurídicos da humanidade, dos governantes, etc. De modo que esse Levi Carneiro, que era irmão do Otávio Carneiro, que também passou pela prefeitura, é um gigante de dimensões tão grandes que a própria cidade natal ainda não alcançou a grandiosidade desse grande. Tem uma escola com o nome dele, sim, que é o Levi Carneiro, mas Levi Carneiro, cada vez que eu leio as suas orações, o seu trabalho, a sua contribuição literária, o seu esforço de ajudar a disciplinar a justiça e o direito no Brasil, eu cada vez mais admiro o Levi Carneiro. De modo que ele e foi bom você ter lembrado, Levi Carneiro é patrão e era membro da Academia Fluminense de Letras. E eu fui eleito para ocupar a cadeira, que eu não ocupo sozinho, eu ocupo com Alaor Eduardo Cizinho. Eu disse que no dia que tomei posse, eu estou tomando posse na metade da cadeira, porque Alaor jamais deixará de ter assento permanente. Alaor, um menino que saiu do interior com tanta luta, que lutou tanto, era de Cordeiro e era de Talcara, ele lutou tanto, trabalhou como advogado, como rabo lá no interior, autorizado para fazer isso, e a vida dele lutou, foi ser professor da faculdade onde ele estudou, orador da sua turma. Eu assisti quando Alaor, orador da turma do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, isso já tem mais de 50 anos, e apreciei muito toda a luminosidade da vida de Alaor Eduardo Cizinho, meu amigo, meu companheiro, que lutou do meu lado para valorizar a cultura de Niterói. Um esforço enorme, porque nós não tínhamos recursos financeiros. A inflação naquela época, eu quando fui prefeito, era 80% ao mês.
Hoje a turma está preocupada que a inflação está chegando a 7%. Nós não tínhamos royalties do petróleo, lutamos para ter royalties. Nós buscamos, com o dinheirinho que tínhamos, restaurar a casa Norival de Freitas. E ele junto, a buscar a mesma telha, a buscar a mesma tábua, tudo original. Aquele corrimão bonito, tudo a Laor. De noite, indo buscando onde era possível. Restaurou aquele monumento, onde botamos a Biblioteca Carlos Mônaco, a Biblioteca Lacerda Nogueira, a biblioteca homenageando seu pai, um pioneiro também, um lutador em favor da cultura. Enfim, convidamos Manita, Maria da Conceição, para ser diretora. Criamos aquela encadernação, aquela oficina de encadernação, que o Luiz Antônio Pimentel tanto queria. Enfim, mas a Laor estava do nosso lado. Realmente era uma figura extraordinária, autor de diversas obras que marcaram, como o Tupiniquim na Terra do Sol Nascente, um trabalho sobre o Luiz Antônio Pimentel, o Dicionário de Escravidão. Um trabalho sem igual. Enfim, foi um intelectual dos mais queridos e respeitados aqui na cidade. Foi professor aqui, professor do Rio, chefe de departamento, professor em universidades fora daqui. Natural de era um nome, cara, né? símbolo de um homem que conquistou seu próprio espaço com muita luta e deixou as suas marcas no cenário, não só do Estado, mas internacional, porque os seus livros são livros de expressão internacional. Sem dúvida alguma. Valdenir, fale-nos a respeito dos eventos realizados na Academia Fluminense de Letras sob sua presidência. Lembro-me do Dia da Cultura, onde foi homenageado o Edmo, e outros eventos que foram lá realizados. Bem, Mônaco, o Dia do Livro, é importante a gente estimular a leitura. Nós comemoramos o Dia do Livro, distribuindo livros para estudantes e para os taxistas. A nossa ideia era colocar em cada táxi um livro. Inclusive o diretor da EDUF, da editora da UF, Mauro Romero, levou livros, e nós distribuímos, sobre como prevenir doenças sexualmente transmissíveis. E distribuímos livros de autores fluminenses. Aliás, você nos forneceu mais de 400 livros, e colocamos nos táxis, a fim de que as pessoas que pegam um táxi possam folhear, valorizando a leitura. Então, esse foi o Dia do Livro. Comemoramos o Dia da Cultura com a Banda Municipal Santa Cecília. A primeira parte foi homenagem ao Edmo, com a biblioteca e o busto dele, e a segunda parte foi criando uma associação que pudesse estimular e apoiar as academias de letras do interior do estado do Rio. O senhor realizou posses também na academia nesse período, né? Ah, sim. Quem foram os empossados? O Sandro Pereira Rebel, que teve como apresentador dele, o recepcionista dele, a professora Márcia, e demos posse ao Zé Alfredo de Andrade, apresentado pelo acadêmico Roberto Santos de Almeida. E foram duas posses que nós estamos precisando dar mais posses, a fim de compor melhor o quadro da Academia Fluminense de Letras. Foi prestada também uma homenagem ao Luiz Antônio Pimentel. A Academia marcou e foi feita uma homenagem ao nosso ídolo maior, né? Pelo centenário. Nós homenageamos o Luiz Antônio Pimentel, que aos 99 anos, quase 100 anos, demos a ele a beca, a insígnia acadêmica, a medalha, porque ele é acadêmico, ele é o segundo secretário da academia. E prestamos a ele todas as honras. Foi entregue um livro feito pelas crianças escolares da cidade de Niterói, sobre Luiz Antônio Pimentel, o que representa ele para essa geração que está aí. Ele ficou muito feliz, e você estava lá. Foi você que falou, fez um resumo da extensa vida. Orgulhoso de falar sobre essa figura. Valdenir, há quantos anos você preside a Universidade da Terceira Idade, a Univerte? E fale-me também sobre as atividades que lá são realizadas. Há 18 anos nós criamos, é a primeira universidade aberta da terceira idade que nós criamos. A UERJ criou, nós criamos em abril, a UERJ criou em agosto, e hoje tem a Universidade Aberta da Terceira Idade no Amazonas, em Manaus, tem Mato Grosso, tem aqui em Teresópolis também, espalhado em Aracaju.
Essa universidade aberta terceira idade não precisa vestibular. Lá é o aprender por aprender. Aprender para aprimorar o relacionamento, né? Nós temos lá várias oficinas, a oficina da memória, ensinando a preservar, não havia esquecimento, espantar o alemão Alzheimer. Temos o coral, o teatro, a oficina de informática, ensinando as minhas meninas de 80 alguns anos a mexer com o computador. Temos a oficina de inglês, francês, espanhol, italiano, português. Já foram editados 4 livros, produzidos por ela, lançado lá na Livraria Ideal, lá no Calçadão da Cultura. E, enfim, é um trabalho que eu me sinto muito bem com ele, porque eu vejo pessoa com 91 anos escrevendo, produzindo, mostrando que a vida não é a cronologia que faz. Há uma diferença de ser velho e ser idoso, né? A pessoa velha não tem interesse, o idoso tem idade, mas se interessa, né? Então, essa é a amostra da Universidade Aberta da Cidade, que eu tive como companheiro da primeira hora, Carlos Sotelli, a Cacilda Sarzeda, a Vânia. Quer dizer, nós estamos nessa caminhada há 18 anos, e valeu a pena. Parabéns pelo seu trabalho no incentivo às pessoas idosas. Você sabe que o Brasil, Niterói, já está com mais de 85 mil idosos. O Brasil caminha para ser o 6º país do mundo em população com mais de 60 anos. 20 milhões de brasileiros. De modo que a gente tem que preparar. A criança que vai viver 100 anos já nasceu. Então, essas pessoas que vivem mais precisam também de ter apoio para viverem melhor, se integrarem melhor na própria sociedade. É importante tomarmos conhecimento desse dado, né? Chegou ao meu conhecimento, há dias atrás, que a Academia Fluminense de Letras prestará homenagem ao atual reitor da UF, professor Roberto Salles. Eu queria saber, Valdir, se já tem data marcada e também a programação. Bem, é muito bom você ter falado isso. Eu fui aluno da universidade, meus 5 filhos alunos, e tudo por concurso, bonitinho, etc. Essa é a nossa universidade. E o magnífico reitor, que é médico veterinário, é um homem que preenche todos os requisitos para receber o primeiro título de acadêmico honorário da Academia Fluminense de Letras. Queria dizer que nós chegamos a programar, mas é exatamente no dia que havia faleceu o querido ex-reitor e médico Manuel de Almeida. Então nós ia ser naquela manhã e faleceu o Manuel de Almeida, que aqui é nossa homenagem à grande figura humana do médico, Manuel de Almeida, ex-reitor, vice-reitor, diretor do Hospital Antônio Pedro, e manda que naquela manhã ia ser. Então estamos aguardando. Nós queríamos ver se, ainda nas comemorações do Jubileu de Ouro, da nossa gloriosa Universidade Federal Fluminense, nós entregaríamos no mês de dezembro. Pensamos em fazer lá no gabinete dele, mas melhor seria com os 32 diretores das unidades universitárias, para mostrar a gratidão não só da cidade de Niterói, a gratidão de todo o país a essa universidade. É a Universidade de Mônaco que tem dado ao mundo profissionais do mais alto valor. O embaixador do Brasil em Madrid, ex-aluno, José Maurício Bustani, da Faculdade de Direito da UF, ex-aluno da UF. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, é um ex-aluno da Universidade Federal Fluminense. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, formado aqui na nossa universidade. De modo que essa universidade, e tem gente espalhada pelo Brasil inteiro e pelo mundo, que se formou, se preparou nesta universidade, que nós vamos homenagear, dando ao magnífico reitor o título de acadêmico honorário. Perfeito. Todos nós sabemos que Valdenir Bragança é membro de diversas instituições literárias, também da Academia Fluminense de Medicina, do Cenáculo Fluminense de História e Letras, enfim, são diversas as instituições que ele faz parte.
Mas Valdenir tem uma série de obras já publicadas. Eu queria que citasse algumas de suas obras, por favor. Bem, eu desde menino eu gosto de... Eu não sei porque eu tenho mania do trabalho com a cabeça. Aliás, o trabalho na cabeça no Brasil não é muito valorizado, não. O trabalho com os pés é muito mais valorizado, né? Você vê quem joga bem futebol tem remuneração altíssima. E quem trabalha com a parte intelectual, com a cabeça, professor, tá, não tem muito valor. Mas eu, desde pequeno, no meu tempo de grupo escolar público, eu já gostava de desenvolver. Mas eu tenho um livro sobre terceira idade, que é um livro de análise da situação e mostrando a importância dessa pessoa idosa. Eu antes tinha feito um sobre a vida, o direito à vida, que foi premiado pela Academia Nacional de Medicina. Eu fiz um curso de marketing, porque a comunicação é importante. Eu julguei que através do marketing a gente podia valorizar mais a profissão de marketing social. E um sobre direito e medicina. Por sinal, essa obra teve uma repercussão grande. E já está, eu participei para a segunda edição. E um sobre pioneirismo de médico de família, João Vasconcelos, que é um livro que mostra a importância daquele que se dedica. Tem um pouco de romance, mas é um livro que mostra um médico que abandona totalmente as riquezas de um grande centro de Copacabana e vai para uma cidade do interior enfrentar a malária, enfrentar doenças pestilenciais, e deixando uma grande cidade, uma clínica, para se dedicar à sua gente no interior, em Araruama, naquela região dos lagos. Valdenir, como é que está o coração para o próximo sábado? Bem, Mônaco, eu como disse a você, eu estou entregando a Deus. Eu sei que é uma missão, eu sei que eu fui escolhido, porque eu tenho de continuar um trabalho. Estou pedindo a Deus até que me ajude, mas eu creio que nós todos, vocês que estão me assistindo, nós todos temos um compromisso, melhorar os padrões de vida daqueles trabalhadores intelectuais. Sem investir no trabalho intelectual, nenhuma nação conseguiu. A Coreia do Sul, que foi arrasada, investiu no trabalho intelectual, na formação, na educação, na melhoria dos padrões educacionais, na melhoria da tecnologia. O Brasil não está investindo como devia investir, apesar da Constituição botar artigo 215, 16 para a cultura, não está investindo em cultura. As academias de letras estão fechando por falta de apoio. Enfim, nós temos de continuar trabalhando para valorizar esse nível cada vez maior intelectual. E recordando que a Unesco fala em educação permanente, educação para aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Essa é uma missão que eu acredito que, ao ser escolhido intelectual do ano, eu tenho pela frente a exercer com a ajuda de muitos, que eu acredito que essa causa é de todos nós. Doutor Valdenir, agradeço imensamente a sua ilustre presença em nosso programa. Eu que lhe agradeço. Obrigado. Notícias. Hoje, dia 6, no Partenon, lançamento da antologia literária, de 16 às 21 horas, na Rua Andrade Neves 40, no centro. Dia 9, às 16 horas, o Cenáculo Fluminense de História e Letras promove em sua sede, na Rua Lemos Cunha 442, Icaraí, confraternização do ano. Na ocasião, serão entregues medalhas aos sócios honorários e beneméritos. Na Academia Fluminense de Medicina, festividades pelo seu 37º aniversário e entrega do Prêmio Acadêmico do Ano, dia 7, às 20 horas, na Associação Médica Fluminense. Sábado, dia 10, às 10 horas, na Academia Fluminense de Letras, entrega do título de intelectual do ano 2011 ao nosso querido Dr. Valdenir de Bragança. E dia 12, às 18 horas e 30 minutos, na Livraria Icaraí, lançamento em Niterói do livro Impresso no Brasil, 2 séculos de livros brasileiros,
que o Aníbal Bragança foi o ganhador do Prêmio Jabuti 2011. Essa obra que será lançada é organizada por Aníbal Bragança e Márcia Abreu. Despeço-me agradecendo a presença do acadêmico Valdenir de Bragança e também aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da nossa queridíssima acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado. O Laboratório de Imagem e Som da UF é um projeto de inovação na área de letras. O LIS é um centro de pesquisas de linguagens, literatura e mídias. Produz documentários, programas de áudio e de vídeo sobre linguagem e literatura. O laboratório conta atualmente com 12 alunos que são estagiários, alguns são bolsistas, né, da FAPERJ, do CNPq, PIBIC, da Prograde. Inclusive, o laboratório é um centro de estágio, então a gente recebe alunos de outros cursos também, além do curso de letras, né? Alunos como os de estudos de mídia, de cinema, costumam frequentar o laboratório e trabalhar aqui também. Além disso, o laboratório também tem uma interface com os laboratórios do IACS, do Instituto de Artes, né? Então a gente tem um diálogo com o pessoal de cinema, com o pessoal de artes, com o pessoal da história, né? De maneira a criar uma rede de laboratórios que lidam com o audiovisual aqui na UF. Todos os alunos envolvidos fazem um pouco de tudo, assim. E é sempre buscando novas formas de interpretar, né, de interligar tanto a literatura quanto o cinema, a TV, as mídias em gerais. Eu já atuei no documentário, a gente se reveza, a hora a gente está na câmera, a hora editando, a hora atuando, a gente pode fazer um pouco de tudo. O LIS está localizado no Instituto de Letras, no campus do Gragoatá, Bloco B, sala 414. É a primeira vez que minha faculdade, que é na França, que se chama Universidade Lumière Lyon 2, na cidade de Lyon, é que na UF faz um intercâmbio. Adalberto me dá ajuda e também autonomia. Pode fazer o que quer e também ele me orienta em tudo o que pessoas me falam me interessa porque é novo para mim. A gente tem um equipamento, graças ao apoio da FAPERJ e do CNPq, a gente tem um equipamento de captação de vídeo de alta definição, né? Câmeras de alta definição, HD, a gente tem microfones, a gente tem um conjunto de luzes, um estúdio preparado para gravação de vídeo também. Ou seja, a gente tem condições de produzir até filmes de longa-metragem em formato digital. Alguns dos trabalhos estão disponíveis no site. E eles têm tido um acesso enorme, sobretudo o nosso programa dos Lusíadas está sendo acessado atualmente até em Portugal, né? Está se transformando numa referência. Hoje mesmo a gente está gravando o canto 5º dos Lusíadas lá na Academia Brasileira de Letras, com a professora Cleonice Berardinelli, 2 dos nossos estagiários estão lá. Então, aos poucos, o laboratório vai cumprindo também uma função social importante, né? Não só para integrar os alunos de letras aqui de Niterói, da região do estado do Rio, para o trabalho do audiovisual, né? Mas também para divulgar, fazer uma divulgação científica do que a UF vem produzindo na área de letras e linguística.
vamos apresentar as nossas duas entrevistadas de hoje, uma fisioterapeuta e uma psicóloga. Vamos começar então pela psicóloga, que é a Márcia Mackenzie, e a fisioterapeuta, que é a Cristina. Viu como é que elas me ajudam no sobrenome, né? Porque 2 sobrenomes que é um pouco difícil guardar, elas me dão uma ajudinha. Gente, hoje nós estamos aqui para falar de um trabalho relativamente novo no nosso país, né? É um trabalho que vem sendo feito, Márcia, de quanto tempo para cá? O self-healing tem em torno de 20 anos no Brasil. Né? Então você aproveita e passa para o nosso telespectador o que seria o self-healing. Tá. Boa tarde, muito prazer, é uma alegria estar aqui. O self-healing foi criado pelo Meir Schneider, é um ucraniano que nasceu cego. Por ele ter nascido cego, ele desenvolveu algumas habilidades básicas, né? Hoje ele enxerga. Como é que ele voltou a enxergar? Através de exercícios visuais que o médico desenvolveu. Mas o que tem esse self-healing de diferente? Exercícios, movimentos ativos e passivos, respiração, massagem, toque sutil, visualização, redução de estresse. Então, o self-healing é uma técnica integrada que junta todas essas coisas de acordo com o paciente, porque cada paciente é único, estimulando o poder de cura que o próprio corpo tem. Então, a proposta do self-healing seria tornar funcional aquilo que está disfuncional? Exatamente. Né? Em cada pessoa. É isso mesmo. Não é isso? Certo. Então, vamos conversar agora com a Cristina um pouquinho sobre isso, porque eu venho provando dessa técnica já há algum tempo, do momento que eu escolhi a Cristina para ser minha professora de Pilates. Né? E eu que já estava com o joelho direito doendo, enfim, os achaques das perdas de massa muscular, perda óssea, né? Dói aqui, dói ali, dói lá e tal, e coisa. Quer dizer, eu já venho disfuncional há algum tempo, né, Cristina? E procurei, então, a Cristina para começar a fazer Pilates. E ela, de vez em quando, para a aula e diz para mim, olha, isso é self-healing. Eu digo, tá bem, tudo bem, tá ótimo, tá indo muito bem. Então, Cristina, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Boa tarde a todos. Eu faço o trabalho do Pilates, né, como várias pessoas já conhecem, mas no meio de um exercício ou um alongamento, eu introduzo o self-healing, que são movimentos bem sutis, batidinhas, vibrações, relaxamento, para preparar para o próximo exercício. Então, o paciente ou o aluno, ele consegue ter um melhor alongamento, a fluidez do movimento e não se cansa muito, né? Que a nossa técnica o tempo inteiro é muita respiração, consciência corporal e não ter estresse, porque todo mundo hoje em dia procura o bem-estar, que é o maior causador de todas as patologias, né? A pessoa já vem com um problema e às vezes cria outros, e com a terapia do self-healing, além do terapeuta ajudar ao melhor bem-estar do próprio corpo, a gente auxilia, ensina a dar continuidade em casa. Então ele pode continuar fazendo o trabalho de self-healing em casa, por isso que self, auto, cura, healing, né? Então é um trabalho de autocura, não só com a ajuda do terapeuta, mas ele mesmo, o próprio paciente, o aluno, ele faz o trabalho em casa, dá continuidade do nosso trabalho. Viu? Então vocês vejam que quando eu não faço o dever de casa, eu chego lá e ela pergunta, você fez em casa? E eu digo, esse eu lembrei, esse eu não lembrei, eu levo puxão de orelha. Mentira, gente. Isso é só uma brincadeirinha para a gente descontrair. Márcia, me diga a respeito, então, desse trabalho visual especificamente, que eu acho que é um trabalho, assim, direcionado de uma forma encantadora, né? Eu acho que é um trabalho realmente que, a meu ver, deva
ser experimentado a princípio por aquelas pessoas que têm mesmo dificuldade visual e que, pelo que você me relatou, né, a gente conversou um pouquinho antes de entrar, me parece um trabalho extremamente dinâmico, né? E um trabalho que realmente só pode levar a uma melhora em todos os aspectos aí das disfunções visuais. Fala um pouquinho sobre ele. Eu tenho pacientes de todas as idades, de 2 anos de idade até 90 e poucos anos de idade. Então, o que a gente faz? A gente faz muitos exercícios, movimentos lúdicos, brincadeiras, com o objetivo de movimentar e tirar o estresse dos olhos. Porque a gente hoje vive cada vez mais televisão, câmeras, telas, dentro de casa, fechadas. Nós paramos de olhar o belo, paramos de automassagear, paramos de caminhar no escuro. A gente parou de viver a vida e os olhos precisam do movimento. Os olhos precisam de trabalhar com a periferia, de olhar para longe, de olhar para perto. Tem pacientes que chegaram para mim andando vendados, se acostumando a ficar cegos há 4 anos. Hoje tem 80 e poucos anos, caminham na praia todos os dias, né? Pessoas que não se pintavam, não dirigiam. Mas qual é o milagre? São 100 trilhões de células? Com certeza tem células boas ainda. E o nosso trabalho, né, Cristina? Com certeza. Colocar essas células para funcionarem, essas que estão boas. E esses movimentos que estão meio enferrujados, levar um pouquinho de óleo para lá. Com certeza. E você estava dizendo também, justamente, da importância do treinamento do campo visual, que é pouco treinado, já que hoje usa-se muita tecnologia e você usa muito mais a visão central do que a visão periférica. Na verdade, a gente hoje tem uma preocupação muito grande com essas crianças que têm uma crise mundial de miopia. Eu faço parte do Comitê Internacional de Prevenção de Miopia a nível mundial, e a gente faz um trabalho já no colégio, ensinando as crianças a piscarem, olharem para longe, olhar para o lado, né? Eu estou olhando para lá, para a câmera, mas eu estou aqui consciente da Cristina, da Elizabeth, dele que eu não sei o nome, porque visão é tudo, né, gente? Visão não é frente, a visão acontece aqui atrás. Então é importante que a gente pisque, olha o belo, sorria para relaxar o rosto, né? Não ficar nervosa aqui na apresentação, que a gente fica mesmo, né? Então, que a gente use o nosso corpo de uma forma menos tensa e relaxada. E os olhos também. E aí a gente otimiza o potencial de cura deles. Tem a curiosidade, né? Que quando nós somos crianças, nós temos a curiosidade de sempre olhar, de procurar, de estar sempre em busca. A gente vai crescendo, vai amadurecendo e perde essa capacidade, fica muito tolhido, né? Porque a gente vai muito sendo fechado, formatado gradativamente, tira a mão daí, não pode, mexe ali, olha aqui, né? E é necessário, ninguém está dizendo que isso é uma coisa que não é necessária, não, é necessário mesmo, a gente precisa, de certa forma, se adequar ao contexto no qual a gente vive. Existem códigos de éticas que a gente tem que cumprir, porque para viver em sociedade é necessário que isso exista, né? Então, ninguém está aqui falando e dizendo que tudo pode ser permitido, tudo pode ser feito. Não, a gente necessita desse aprendizado, desses códigos de éticas, que a gente chama de educação, para poder conviver em sociedade, né? Mas, então, nós podemos, a uma certa altura da vida, né, Cristina, de certa forma, fazer uma avaliação do que está disfuncional em nós, daquilo que a gente não tem trabalhado a contento, e começar, então, a trabalhar numa dinâmica diferente para que possa restabelecer melhor as funções do nosso corpo. Acertei? Sim, claro. Então, esclareça um pouquinho mais para o nosso telespectador, né, justamente a importância dessa dinâmica funcional, né, porque a própria medicina já diz que a função faz o órgão, né? Quer dizer, o órgão inativo, parado, um braço engessado durante 30 dias, quando você tira o gesso, ele está fininho, ele está fraquinho, você tem que fazer fisioterapia, né, Cristina, para ele poder outra vez adquirir, né, os movimentos, enfim, uma série de coisas. Então, passa para o nosso telespectador a importância disso. Como a gente estava falando antes de entrar aqui, a gente poder se autoconhecer. Porque nós não sempre procuramos ajudar o outro, sempre
procuramos as coisas nos outros e a gente não vê o que está acontecendo dentro da gente, que é mais fácil olhar para fora. Esse olhar sempre voltado para fora, isso, né? A gente não procura saber, se autoconhecer. Se bem que agora o mundo está ficando um pouco mais curioso, esse lance das terapias alternativas, que não são alternativas, são complementares. Uma vai complementando a outra. A gente não menospreza nenhuma. Então, é aquele lance, a gente poder se autoconhecer, se autotratar. E o self-healing, é possível fazer isso, não é, Márcia? Então, vamos falar um pouquinho, especificamente, sobre a técnica do self-healing. Quer dizer, como é que é essa técnica? Existem vários objetivos terapêuticos na técnica do self-healing. Em primeiro lugar, a gente tem que ampliar o movimento. A gente preconiza muito, o tempo inteiro, movimentos circulares, movimentos amplos das articulações. Porque é diferente você ir numa academia e ficar fazendo só flexão, extensão, e o resto? E os outros movimentos aqui? A gente tem que alongar, espreguiçar, usar toda a capacidade da amplitude do movimento. E com o relaxamento, a gente consegue dar maior aporte sanguíneo, né? Melhora a circulação, tanto para a cabeça, né? Para irrigar o cérebro, para melhorar a visão, porque a partir do momento que você consegue relaxar o nervo óptico, que a gente trabalha muito com a visão, tem um exercício que é o empalmar. A gente cobre os olhos e fica alguns minutinhos. 5 minutos de relaxamento do nervo óptico equivale a relaxamento do corpo inteiro. Então, um dos exercícios do Meir Schneider, né, que é o criador desse método, ele, além disso, de relaxar, tem que auxiliar com a respiração. Então, fala um pouquinho sobre o criador do método, no sentido de como é que foi, como é que aconteceu a criação desse método, em função de quê? A própria patologia dele. Ele nasceu com catarata congênita, glaucoma, um estrabismo e um nistagmo, que é um movimento rápido dos olhos. Até os 17 anos, ele era dado como cego, foi alfabetizado em braille, e após os 17 anos, que ele mudou-se para os Estados Unidos, em São Francisco, ele começou a estudar terapias, né, através de... A Márcia pode me ajudar. William Bates, que é um oftalmologista na virada do século, e de exercícios para melhorar a amplitude e relaxamento dos olhos. E ele conseguiu melhorar a visão dele e, vendo essa melhora visual, ele viu que poderia atingir o corpo inteiro. E ele começou a ter alguns pacientes de distrofia muscular, de pólio, problemas neurológicos ditos incuráveis, e ele foi tratando e melhorando, até que ele fundou uma escola em São Francisco. Nós temos aqui... Essa escola funciona a partir de quando? Ela funciona desde 1980, que o Meir Schneider fundou, São Francisco, na Califórnia, e vem ministrando cursos, palestras, workshops no mundo inteiro, mais no Canadá, Inglaterra, Israel, Brasil, né? Nós temos, e Hungria, e Estados Unidos, claro. E aqui no Brasil nós temos uma associação também que foi fundada para dar um maior aporte aos terapeutas que procuram se autocurar e ajudar o próximo. Em São Paulo nós temos a Associação Brasileira de Self-Healing também, que eu estou em processo de filiação. A Márcia... Já é membro. Então, a Márcia já pode falar um pouquinho mais sobre justamente esse trabalho em São Paulo e sobre o trabalho que ela vem realizando já aqui, né, Márcia? Fala um pouquinho sobre esse trabalho. A nossa associação, além de tudo que a Cristina falou, também é para informar as pessoas, né, e para dar legitimidade ao método, porque não adianta você fazer um cursinho e sair dando self-healing. Self-healing é algo muito sério. Self-healing é único. Cada paciente vai ter um trabalho diferente do outro. Cada paciente tem um trabalho diferente do outro. Então, na verdade, a associação é para dar maior informação para o paciente, maior informação para o público. Um suporte para os terapeutas. Exatamente. A gente precisa divulgar o método para as pessoas se beneficiarem.
E até com esse objetivo eu faço encontros gratuitos, né? Todo segundo sábado do mês, aqui em Niterói, no campo de São Bento. Eu faço ali pertinho da Santa, na entrada da Roberto Silveira, eu faço 1 hora de exercício de self-healing, gratuito, quem quiser pode ir. Me parece que esse sábado você vai fazer. Vai ter, de 10 às 11, britanicamente, que nós somos muito Isso, pontuais. sábado, dia 10 de dezembro. Dia 10 de agora. dezembro. Então, são exercícios de self-healing para o corpo e para os olhos. Então, você vai aprender a lidar melhor com o seu corpo, ver melhor, funcionar melhor, sorrir. Relaxar. De forma bastante lúdica, né? Isso, é muito bom. Me ajuda, é super agradável lá. Pois é, mas a gente está falando aqui de relaxar, mas não é um trabalho só de relaxar, muito pelo contrário, é um trabalho dinâmico, é um trabalho de autoconhecimento e é um trabalho também de fortalecimento, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você relaxa num determinado momento, você prepara o seu corpo para contrações necessárias no momento seguinte para fortalecimento. Vou dar um exemplo que é até engraçado. Né? Ah, com certeza. Contrai, a dor aumenta. A gente tem que relaxar para deixar entrar mais o exercício, para poder fazer o movimento em todo o seu potencial. E é isso que a gente faz no self-healing. É otimizar o potencial de cura e do movimento. Então, é um trabalho de movimento, porque movimento é vida. Sem movimento, a gente não tem vida. Biologicamente falando, vida é movimento, né? Sem movimento não há vida. Né? Com certeza. Mas o que eu acho muito interessante nesse trabalho é que eu, que sempre fui uma pessoa avessa a exercícios muito cansativos e muito estressantes, porque o exercício, ele estressa também. Se você não fizer um tempo desse relaxamento, quer dizer, se você não der uma pausa de um exercício para o outro, você estressa o seu organismo também. E tem uma aproveita bastante aquele exercício. Exatamente. E tem também um número, uma intensidade de fazer exercício, né? Não basta fazer uma vez, aí não tem resultado. E você não pode exaurir também a musculatura. Daí a necessidade do que a Cristina faz, inclusive no meu trabalho corporal, que eu acho, gente, maravilhoso, que é justamente entre um exercício e outro, você para um pouquinho, você respira, você ativa a circulação, né? O self-healing é justamente também essa vibração, essa frequência vibracional, não é? Para estimular a circulação e a inervação e a musculatura de uma forma geral, até o potencial ósseo, né? Você estava falando, né, Márcia? Exatamente. Eu estava contando que eu, há 9 anos atrás, eu ia ser aposentada por invalidez. Com 43 anos, eu tinha osteoporose. Eu ia ser aposentada como inválida. Eu falei, não, eu vou ficar boa. E hoje, eu tenho 51 anos, e eu tenho quase 52, e eu tenho 11% a mais de massa óssea. Eu estou curada e de inválida eu não tenho nada. Que coisa boa, então, né? Através do quê? Quando a gente faz isso, eu estou estimulando os osteoblastos, né? Nos ossos longos que eles estão. São células que produzem os ossos. Então, essa vibração ajuda a criar novas células que produzem ossos. É simples, né? Muito simples. E é isso que a gente faz. Tem vários movimentos, né? Não só as batidinhas. A massagem é muito importante. O toque, porque todos nós, hoje em dia, os pacientes já chegam com aquela carência do toque. Às vezes, não precisa nem fazer muito exercício, de tocar, de sentir o aconchego. Mas nós o toque é imprescindível à vida, esse lance. Sem estimulação, você vê que a plantinha mesmo, ela precisa de estimulação, não propriamente o toque, mas ela precisa da claridade, ela precisa do sol, ela precisa da água, e os animais, de uma maneira geral, precisam da estimulação, do toque. Você vê quando o bichinho nasce, né? A mãe fica lá lambendo a cria, lambendo. Não está lambendo por acaso não, gente, está lambendo porque precisa estimular o sistema respiratório, gastrointestinal, senão não vinga. Né? Senão a cria morre. E assim a gente tem que fazer também, né? Com o ser humano. E é assim que funciona com as patologias neurológicas, com as doenças ditas incuráveis, né, Cristina? Tem uma grande experiência nisso também. Ele funciona otimizando, através do toque, das bancadinhas, dos movimentos, aquele potencial de cura.
e estimulando principalmente toda a parte neurológica do corpo, né? É um trabalho muito a nível de criação de um novo padrão neurológico. Márcia, eu vou te colocar aqui uma questão que eu tenho percebido ultimamente, até porque eu enfrentei já de alguns anos para cá na minha vida pacientes em CTI, e eu me mostro terminantemente contra esse isolamento, esse abandono do paciente que fica em CTI, entra em coma e ninguém liga para ele. Ninguém estimula, ninguém chega perto, ninguém toca nesse paciente. E eu sou terminantemente contra esse procedimento. Eu queria saber a sua opinião a esse respeito. Nossa, eu concordo. Isso é um crime, né? É um crime. Eu vejo isso como, em termos de gestão hospitalar... Uma falta de respeito, né? Exatamente, como uma falta de respeito muito grande, não só à pessoa que está ali sofrendo naquele momento, como aos familiares que são proibidos, como eu há pouco tempo passei por essa experiência com a minha mãe, onde eu fui proibida de dar à minha mãe a carícia que eu desejava dar. Nossa, que difícil. Né? Então, quer dizer, e sabendo dessas coisas, tendo consciência de tudo isso, calculam o sofrimento que eu tive que passar de deixar minha mãe num local, presa daquele local, refém daquele local, sem poder dar a ela, sem poder cantar no ouvido dela as canções que eu gostaria que ela ouvisse e as estimulações do meu contato que eu queria dar a ela. Então, eu gostaria que você comentasse isso, da importância disso, porque mesmo o pessoal da área médica, de uma maneira geral, tem muita dificuldade de lidar com isso. A gente tem alguns experimentos, né, com filhotes de macacos, com mães de arame e mães de pelúcia. Os filhotes que têm mães de arame são muito mais agressivos, arredios, secos, estridentes, do que aqueles filhotes que têm mães de pelúcia. Eles são muito mais doces, mais carinhosos, mais, entre aspas, felizes, né? E outra coisa, diga até que ponto esse procedimento implantado nos CTIs poderá melhorar e poderá, de certa forma, minimizar o sofrimento das pessoas que lá estão. Na verdade, quando a gente toca, a gente está levando, além de calor, de amor, calor humano, que é fundamental, somos seres humanos, a gente precisa de amor, a gente está levando circulação, a gente está levando movimento. Vida é movimento. E quando a gente estimula a circulação, a pessoa vive melhor, respira melhor, né? As funções funcionam melhor. Mas a gente podia morrer com mais qualidade de vida, né? Chegar lá no final, com câncer, com sua história, mas com melhor qualidade de vida, com respiração, com piscar, com história de vida de cada um. Elizabeth Kubler-Ross fala muito disso, né? A morte institucionalizada está se tornando cada vez mais violenta e nós podemos, não propriamente evitar a morte dos indivíduos, mas amenizar, dar uma morte serena e digna ao ser humano. Eu acho que é o que você estava falando lá fora, que nós estávamos conversando, é estimular a vida enquanto há vida. Exatamente. E não esperar a morte. Enquanto há vida. Então, estimular a vida. Cris, já estamos chegando no nosso finalzinho, vou pedir suas considerações finais, prometendo ao nosso telespectador que elas voltarão outras vezes, com certeza, né? Acho que foi uma entrevista muito esclarecedora e estaremos aqui mais algumas vezes com essas duas maravilhas. Cristina, suas considerações finais para o nosso telespectador. Eu só agradeço em estar aqui em sua presença, né, na rede, e que não parar de movimentar, que Meir falava. E tem uma frase aqui dele: não importa quão fraco esteja o seu corpo, você sempre pode melhorar e se fortalecer. É isso. Movimento Obrigada, é vida, querida. vida é movimento. Agora, Márcia, suas considerações finais. Quero agradecer estar aqui e dizer que o nosso trabalho todo é feito com coração. Faça apenas uma pergunta. Possui esse caminho coração? Ok, você está no caminho certo. Obrigada. Gente, o nosso coração para vocês. Meu beijo carinhoso. E até o próximo programa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.